síntese dos trabalhos de Antônia Mills sobre a temática da reencarnação. O Marco Antônio Figueiro Milani Filho, ele é economista. Vocês estão vendo que a gente está apresentando trabalhos aqui, mas geralmente a gente tem outras áreas de formação, né? Ele é mestre e doutor em Controladoria e Contabilidade pela Universidade de São Paulo, é pós-doutor pela Escola de Administração e Políticas Públicas da Carleton University, no Canadá, e é atualmente professor da Unicamp. Bom dia a todos. Isso implica que eu tenho 2 tempos, então, né, de apresentar 2 pessoas, né? Porque a moça não veio, então eu posso apresentar dela, mas a minha. Bom, na verdade a nossa proposta desse encontro é trazer também o que se pesquisa efetivamente, e até dentro da linha que foi perguntado, como a ciência hoje trata esse tema de reencarnação. Esses pesquisadores não são espíritas, eles trabalham com a temática espírita, mas eles têm, obviamente, uma contribuição enorme que nós espíritas podemos e devemos conhecer e aproveitar. Coube a mim apresentar uma dessas pessoas que, no meio científico, tem uma evidência sobre essa temática, só que, diferentemente do Stevenson, a Antônia Mills ela é muito pouco conhecida de nós brasileiros. Eu duvido que alguém aqui já tenha ouvido falar de Antônia Mills. E se alguém já ouviu, um ou outro, no máximo. Eu mesmo tomei contato com ela no começo desse ano, mas foi uma surpresa extremamente agradável e eu vou apresentar agora a proposta que ela tem e que ela efetivamente apresenta, né, na comunidade científica. A nossa agenda, faremos uma rápida introdução sobre a temática, né, apresentaremos a Antônia Mills e vamos apresentar os principais tópicos que ela desenvolveu nos seus trabalhos. Primeiro, quando a gente fala de apresentar a produção de alguém, a proposta não é esmiuçar aqui todos os trabalhos que a pessoa teve, é trazer o conjunto da obra para que a gente consiga identificar os principais elementos que possam contribuir com a nossa proposta aqui para discutir reencarnação. Então, em momento algum se pretendeu fazer uma análise aprofundada de cada trabalho do Antônia Mills, mas capturar a essência dos seus trabalhos. Essa Antônia Mills é canadense. Na verdade, o Canadá está presente em vários aspectos com reencarnação. Antônia Mills, ela é bastante conhecida no meio acadêmico da área que ela trabalha, é antropóloga, mas que tem uma contribuição extremamente relevante e aspectos curiosos também que nós vamos trabalhar. Rapidamente, para apresentar a Antônia Mills, ela nasceu em 42, é americana. Aos 16 anos, ela teve, em função do trabalho do pai, que tinha que se deslocar em algumas localidades, ela foi para a França aos 16 anos, entrou num colégio na França, aos 17 foi para a Turquia, e para finalizar o seu colégio, ou seja, ela saiu dos Estados Unidos, foi para a França, depois foi para a Turquia, finalizou o seu ensino médio, e depois ela voltou para os Estados Unidos e entrou em Harvard para fazer a universidade. Ou seja, ela teve uma experiência bastante interessante, cultural, nesse período. E aos 22 anos ela se graduou em antropologia. Só que aconteceu um fato muito interessante e que nós só ficamos sabendo disso porque eu entrei em contato com ela para fazer esse trabalho e ela confidencializou uma informação dela. Quando eu perguntei se ela conhecia o Brasil, ela falou o seguinte: estive no Brasil em 62. Na época era muito comum os estudantes americanos trabalharem no período das férias de verão, e ela trabalhou como babá de um poeta americano que estava aqui na América do Sul fazendo uma excursão para fazer palestras. E olha que interessante, quando ele esteve no Brasil, em Recife, Antônia Mills, eles, né, com o poeta americano e a filhinha, eles ficaram hospedados na casa de um recifense, de um poeta brasileiro. E esse poeta era casado com uma pessoa que ela chamava, né, de princesa indígena, que era uma pessoa indígena da região, em Recife,
E ela começou a entender e ficou impressionadíssima com a vitalidade da esposa desse poeta brasileiro. E ela tomou contato, né, com a cultura indígena brasileira, quando ela estava na casa desse poeta brasileiro, e ela disse o seguinte, ela ficou tão impressionada com isso, quando ela voltou para Harvard, nesse mesmo ano, foi nas férias de agosto, ela voltou em setembro, para começar o terceiro ano, ela estava em Ciências Sociais, e ela mudou a concentração da graduação dela para Antropologia, porque ela queria estudar a cultura indígena, porque ela ficou impressionada com a cultura indígena nossa, do Brasil. E aí ela falou assim, quando eu troquei a minha concentração para Antropologia, ela passou a estudar tribos nativas do Canadá, e uma dessas tribos, que é a tribo Beaver em inglês é castor, essa tribo apresentou para ela a cultura sobre a reencarnação. Então ela conheceu o fenômeno reencarnatório na cultura indígena canadense, mas ela foi influenciada pelo Brasil, quando ela esteve aqui, e ela gostou, e por isso que ela mudou a concentração dela para a Antropologia. E ela disse que ela é muito grata ao Brasil por causa disso. E ela assina Tônia. Ela chamou Antônia, mas agora que eu já sou íntimo dela, ela assina Tônia, eu chamo ela de Tônia. Em 82, ela se doutorou pela Universidade de Harvard, e um fato muito interessante, em 84, o Stevenson estava procurando pessoas, pesquisadores, para ajudá-lo numa pesquisa que ele estava fazendo no Alasca, e ele gostaria de contar com pesquisadores da região. O Canadá, obviamente, pela proximidade e na região de Colômbia Britânica, a Antônia Mills se ofereceu e começou a participar e trabalhar com o Stevenson a partir de 84. E a partir daí, de 84, ela começa a conhecer o método de Stevenson, que o Rafael comentou rapidamente aqui, e ela desenvolve pesquisas seguindo o método de Stevenson. Em 85 e 86, o governo canadense ofereceu para ela uma bolsa de pós-doutorado para continuar pesquisando reencarnação, só que nas tribos indígenas do Canadá. Ou seja, o governo canadense patrocinando pesquisas sobre reencarnação com Antônia Mills. Em 87 e 89, ela vai para a Índia, porque o Stevenson ele teve um campo muito mais fértil para trabalhar com crianças que alegavam lembrar das suas encarnações anteriores. Igualmente, ela vai até a Índia, e nesse período ela vai replicar as pesquisas do Stevenson. Ela queria saber se era possível replicar os casos do Stevenson. Então, a grande vantagem da ciência, e aquilo que nós temos que reforçar, como o Rafael falou, o pior inimigo está lá para querer comprovar se aquilo é verdade ou não. Nós temos a apresentação de fatos ou de propostas de interpretação dos fenômenos. Essas propostas, necessariamente, elas são analisadas e pesquisadas por outros pesquisadores para comprovar se aquilo é verdade ou não. E ela foi lá pesquisar se dava para replicar o método de Stevenson. E ela, já vou apresentar os resultados, e ela permaneceu na equipe dele até 94. Até 94 ela continuou lá na Universidade de Virgínia, e depois ela mudou de vez para o Canadá. Ela foi para a Universidade de British Columbia no norte. Tem duas British Columbia, né? Tem uma que fica em Vancouver e outra que fica mais ao norte, na cidade de Princess George. Ela tem 3 livros publicados, 12 capítulos de livros e 37 artigos científicos sobre a temática da reencarnação. Isso aqui é só sobre a temática da reencarnação. Não é? A maioria pesquisa um monte de coisa e dentro disso um pouco reencarnação. Não, ela pesquisa reencarnação mesmo. Essa é a produção dela. A temática central basicamente é a cultura dos povos canadenses nativos sobre a reencarnação, o significado desse fenômeno na vida deles, mas não quer dizer que ela também não tenha aplicado a sua pesquisa com métodos empiristas. Também foi verificado pelos relatos de crianças
que se diziam encarnações de outras pessoas, outras personalidades, que replicando o método de Stevenson. E ela foi coautora não só do Stevenson, mas também do Tucker, que hoje é o substituto do Stevenson na Universidade de Virgínia, e também do Haraldson, que também tem uma obra bastante interessante sobre essa temática. Ou seja, as pessoas que pesquisam reencarnação, nenhum deles é espírita, mas as pessoas que pesquisam reencarnação, obviamente, têm afinidade temática e, claro, um colabora com o outro. Não está indo aqui. Virar o botão. Você tinha bloqueado. O que eu vou fazer? Não vou ler, só vou apresentar. Eu selecionei 9 trabalhos que podem contribuir com algumas ideias para que nós também consigamos entender como isso é divulgado no meio científico em termos de produção. Em 88, ela tem um trabalho bastante interessante dentro dessas tribos indígenas que ela pesquisa. No caso da Beaver e do Gitskan, que é uma outra tribo que é canadense. E olha só, ela começa a identificar que os relatos que o Stevenson fez eram bastante semelhantes com as crianças dessas tribos, ou seja, as crianças das tribos também relatavam fatos, situações, porque a reencarnação é aceita culturalmente nesse meio, então eles têm liberdade para falar. E ela identificou semelhanças muito grandes com relação aos relatos do Stevenson com o que ela percebeu ali. Ou seja, não estava só no Oriente, ela traz para o Ocidente, ainda que seja com povos indígenas, essa discussão sobre o fenômeno reencarnatório. E no caso aqui, ela faz esse relato e ela declara que a explicação para justificar aqueles relatos vai além de explicações mais materialistas, e ela considera a hipótese reencarnatória como fenômeno explicativo. Em 89, ela tem um outro trabalho aqui, sim. Aqui ela está replicando diretamente os trabalhos do Stevenson, quando ela esteve na Índia, e nessa replicação ela verifica que, sim, também é possível fazer essa replicação. O que implica dizer? Se pesquisadores hoje fossem até a Índia ou qualquer outro lugar e tentassem replicar o método de Stevenson, a chance disso voltar a acontecer é bastante grande, seguindo-se o rigor metodológico que ela teve. Ela traz os casos que ela pesquisou e ela ela destaca, né, que é uma pesquisa independente daquela que o Stevenson estava fazendo. Ela que estava trazendo, e ela faz essa comparação. Em 90, ela tem mais um caso, e esse aqui é muito interessante, porque ela faz uma comparação também lá na Índia, mas olha só, nessa região, as pessoas, a religião das pessoas é muito importante com relação à vida delas, direciona a vida delas de maneira muito intensa. E ela trabalha 26 casos de crianças, sempre crianças, sendo que 8 delas eram muçulmanas e lembravam de ter sido muçulmanas. Até aí faz sentido para quem relembrou. Só que ela identifica 7 casos de muçulmanas que afirmaram ter sido hindus, e 11 casos de hindus que diziam ter sido muçulmanas. Para o hindu falar que era muçulmano, ou para o muçulmano falar que tinha sido hindu, é uma coisa extremamente não vista em termos culturais para aquelas pessoas. E ela é muito clara, é mais fácil o hindu falar que tenha sido muçulmano, ele não vai ter nenhuma repressão da família, por exemplo, do que uma criança muçulmana falar que tinha sido hindu. Porque a família muçulmana é extremamente rigorosa e não acredita em reencarnação. Muçulmanos não acreditam em reencarnação. E ela, inclusive, faz comentários que algumas famílias hostilizaram a investigação,
famílias muçulmanas, hostilizaram a investigação justamente porque é um absurdo, eles não acreditam em reencarnação. E ainda por cima, falar que tinha sido hindu, né? Então é um choque cultural, mas que ela constatou com estas crianças que ela pesquisou. Muito interessante esse trabalho dela de 90. Em 94, ela também fazendo, agora com autoria com o Haraldson e também com o Caio, ela faz uma reflexão, né, dentro dos casos que o Haraldson e a Caio identificaram, na região da Índia, Burma, Tailândia e Turquia, no total de 123 casos, ela pesquisou 38, e esses casos, de novo, eles identificam similaridade e a hipótese reencarnatória como explicação para os fenômenos que eles identificam. Ou seja, são fatos que vão aumentando a capacidade explicativa da reencarnação como fenômeno. Em 2001, agora pesquisando tribos canadenses, ela faz, dentro da proposta, né, dessas tribos, uma reflexão da reencarnação. Quão difícil é para os pesquisadores ocidentais entenderem o que significa a reencarnação para esses povos, porque no mundo ocidental não se trabalha a reencarnação como processo natural de explicação. Então ela faz uma crítica aos pesquisadores ocidentais por não usarem ou por não estudarem a reencarnação nesse processo. Em 2003, esse também é muito interessante, ela faz uma comparação com crianças americanas e crianças da Índia, mas olha o que ela comparou. Ela pegou crianças americanas que diziam ter amigos imaginários e pegou crianças indianas que alegavam ter encarnações anteriores e comparou o comportamento das duas, e aí sob um aspecto mais antropológico também, para verificar se havia diferença nos relatos que as crianças que falavam que tinham amigos imaginários tinham e as crianças que falavam que lembravam de vidas anteriores. Esse trabalho é bem interessante porque ela faz essa comparação e ela chega à conclusão que não há diferença significativa entre os relatos que as crianças que alegavam ter amigos imaginários possuíam com as crianças que resgatavam lembranças anteriores. Essa daqui, para os psicólogos, viu, Jata? Essa aqui deve ser interessante, esses casos. Tanto só voltando, ela publicou isso numa revista de psiquiatria, ou seja, trabalho científico, publicado no meio científico e está lá para ser criticado mesmo, e isso é o que o pesquisador deve fazer. Em 2004, esse trabalho ele se destaca pelo seguinte: ela identifica elementos que poderiam prejudicar a pesquisa por influência dos pais. Culturalmente, o que os pais poderiam fazer ali para invalidar até a pesquisa em termos de proposta investigativa. Ela discute a relevância da participação dos pais no questionamento das possíveis lembranças dos filhos. Até que ponto os pais podem influenciar os filhos para obter essas respostas. Validando ou invalidando a própria pesquisa. Muito interessante esse trabalho. Foi uma satisfação ver o trabalho dela, porque cada trabalho traz coisas que podem ser acrescentadas. Em 2006, também trabalhando com crianças da Índia, ela faz esse estudo também, de novo, com relação à questão da religião, de crianças que ou hinduístas ou muçulmanos, de novo fazendo essa confirmação, e esse choque cultural é bem interessante para resgatar esse processo em famílias que não acreditam nem na reencarnação, quanto mais em religiões anteriores. Em 2010,
agora com tribos canadenses, numa revista de antropologia. Ela discute os significados e as experiências reencarnatórias na cultura dessas tribos. Está tão presente reencarnação para essas tribos, eles vivem isso, eles se organizam em torno de processo ou do fenômeno reencarnatório. Ou seja, para essas tribos canadenses, é tremendamente natural você vivenciar e se organizar enquanto sociedade específica em torno do fenômeno reencarnatório. E ela faz isso nessas tribos com esse trabalho de 2010. Bom, esses foram alguns trabalhos, são 9 trabalhos selecionados, já acabando aqui pelo tempo. O que é possível extrair ou perceber dentro do conjunto, né, do que a Antônia Mills produz? Primeiro, ela trata esse fenômeno de maneira muito adequada como cientista, porque ela se mantém distante do fenômeno, apesar de em algumas passagens ela demonstrar até favoravelmente a impressão, a surpresa que ela possui pela legitimidade do processo. Só que como cientista ela tem que manter uma certa distância do objeto. Claro que a questão da antropologia, ainda mais com pesquisa etnográfica, que é o que ela também se serve, não tem como você se manter distante do fenômeno com pesquisa etnográfica. Você está lá dentro do fenômeno, você está vivenciando aquilo, você está influenciando isso de uma certa maneira. Mas ela se mantém dentro do possível para não dar margem a questionamento sobre até que ponto ela está favorecendo aquele negócio que o Rafael falou do vidro do seu relógio. Tá? Ela procura não deixar claro, ao contrário, ela procura deixar clara a posição dela de observadora dentro do possível para não influenciar. Ela faz, nesse processo que é intersubjetivo, ela tem elementos que para nós espíritas são extremamente interessantes para justificar a crença na hipótese reencarnatória. Nós temos uma verdade revelada, que é via espírito, não é científico, e nós temos uma verdade em termos de análise, que os fatos apontam efetivamente para essa situação. Ela tem um cuidado metodológico extremamente visível. Ela não é uma pesquisadora, ela não é reconhecida do jeito que é à toa. Ela tem um cuidado metodológico que a faz ser respeitada por seus pares. Ela faz uma crítica a esse olhar ocidental que nós temos com relação à pesquisa sobre a reencarnação. E ela tem como característica também, além da crítica, né, ao paradigma materialista, ela tem como característica trazer evidências, no caso, via povos que ela estuda, né, os 3 grandes povos que ela estuda, canadenses, como uma sociedade supostamente não civilizada no sentido moderno, pode trazer e conviver com o fenômeno, ainda que esse fenômeno não esteja localizado somente lá. Ou seja, ela faz uma referência, está na Índia e está lá no Canadá. Não é à toa que as crianças reproduzem esse processo sem ter nada que vincule diretamente esses casos. Bom, só reforçando que ela sempre vai trazer essa reflexão sobre a hipótese reencarnatória e que ela vai servir de instrumental teórico e prático para apontar esse fenômeno. É isso que a ciência espírita, supostamente dentro das discussões que se deveriam ter, não tem. Não dá para falar o espírito disse, não é o espírito disse. Quais são os fatos que eventualmente nós temos que podem confirmar ou não aquilo que estamos discutindo? Essa questão dos 7 anos, não é porque o espírito disse, é porque, eu não sei se eu mostrei aí, mas vários trabalhos, como o Stevenson fez, são dos 30 meses aos 90 meses de idade, ou seja, 2 anos e meio, 7 anos e meio, é o período que eles constataram que a criança lembra. Depois disso, a criança vai esquecendo.
Esse é o fato. Esse é o fato. Não é porque o Espírito, fulano disse. Não, esse é o fato. O que nós vamos entender sobre isso é que é nesse período que nós temos que aproveitar para fazer essas pesquisas. E dentro do processo reencarnatório, isso são lembranças espontâneas. Não são terapias de vidas passadas. São lembranças espontâneas. E aí está a Antônia Mills, que ela efetivamente pode ser considerada hoje uma das maiores pesquisadoras sobre o tema. Não é conhecida da maioria, mas ela é sim por seus pares. E ela foi esse ano, no mês passado, na verdade, na Universidade de British Columbia, ela foi reconhecida. Ela teve um prêmio de professora, prêmio de distinção de professora da Universidade de British Columbia, onde ela atua. E é esse aí. Aqui algumas referências, está no trabalho, claro que a gente fala muito rapidinho isso aqui. Obrigado. Obrigado, Marco, por esse esforço de resenhar essa constatação. Bom, se as lembranças espontâneas se dão nesse intervalo aí, agora, para um cientista, principalmente um espírita como nós, a pergunta natural é por quê? Então, por que esse intervalo é um intervalo, parece que está aberto aí, que essas lembranças ocorram de modo espontâneo, né? E parece que a resposta a essa pergunta ainda não está clara para a gente. A gente pode ter hipóteses que podem até vir de um espírito, mas que precisam de comprovação, de investigação a respeito para validar ou invalidar essas hipóteses, né? Então nós temos, só uma pergunta, a Janaíne já chegou para casa? Chegou, ótimo. Sim, na verdade eu vou aproveitar o seu agora. Então nós temos 5 minutos para perguntas, antes da gente ter o último trabalho antes do intervalo da manhã. Então, por favor, alguém tem alguma pergunta? Nós temos agora o microfone sem fio, né? Marco, bom dia. Interessante que nos estudos que você apresentou, tanto a cultura indiana quanto a cultura... Ela falou alguma coisa sobre a questão cultural, porque tanto a indiana acreditam na reencarnação, a religião deles prevê isso, e os indígenas, né? E todos os quadrantes do globo, mas a gente percebe isso nas culturas mais primitivas, entre aspas, que eles têm essa relação com a ida e o retorno muito mais fácil. Seria isso, auxilia? O que nas pesquisas é apresentado sobre essa questão? Na verdade, a sua pergunta eu vou ter que usar o Stevenson para responder. O Stevenson tem um livro, ele foi pesquisado também na Europa. Ele tem um livro especificamente sobre casos de reencarnação na Europa. Por quê? Porque uma das críticas que foram feitas contra o Stevenson, mas que se aplica a todos os grupos de pesquisadores, vocês só vão pesquisar onde se acredita na reencarnação. É porque lá é mais fácil dos pais não bloquearem esse tipo de relato. No caso dos povos ditos primitivos, não é porque isso está vinculado ao primitivismo, é porque, infelizmente, o paradigma materialista que invadiu a ciência, ele faz parte hoje daquilo que nós chamamos da linha que predomina no processo de interpretação. Mas na academia a gente tem sim a possibilidade de trabalhar isso, não só presos a um aspecto cultural. A gente pode trabalhar o fenômeno não está isoladamente nas culturas. Mas sim, é uma crítica que algumas pessoas fazem, mas que já foi devidamente comprovada, pelo menos trabalhada em ambientes não reencarnacionistas. Marco, você que conversou tanto com ela, parece que isso fechou um ciclo, né, essa pesquisa. O que ela vai fazer agora? O que ela está fazendo agora? Ela continua na Universidade de British Columbia, ela tem uma linha de pesquisa com os povos, eles chamam First Nation, né? Esses povos, agora antigamente chamavam de esquimó, mas agora ninguém mais chama de esquimó, não pode mais chamar de esquimó. O Canadá tem umas coisas assim, agora muda, eles chamam de povos, a primeira nação, as primeiras... esses povos, eles são muito interessantes, eles fazem parte da cultura canadense e são extremamente valorizados pelo governo.
Então tem linhas de pesquisa muito definidas, com verbas inclusive para pesquisa. Ela continua pesquisando, ela trabalha o fenômeno reencarnatório, ela é citada e é convidada para fazer prefácios de quase todos os livros de reencarnação da América do Norte. Ela é uma das citadas para fazer o processo. Então ela não está desconectada, ela está movimentando ainda o conceito via antropologia, mas não quer dizer que ela não transite com pesquisadores de outras áreas também. A última pergunta. Marco, parabéns pelo trabalho. Linda a sua pesquisa, muito envolvente. Tem algum livro dela traduzido? Em português nenhum. Foi muito interessante, porque eu também não conhecia a Antônia Mills, né? Mas trocando e-mails com ela, é uma pessoa extremamente adorável, né? Imagina, o relato que ela deu quando ela esteve no Brasil aqui, isso não está escrito em lugar nenhum, só está no e-mail agora que ela mandou e eu publico. Mas ela se predispôs a enviar todos os trabalhos dela, né? Porque alguns estão disponíveis via internet, outros não. E ela se ofereceu. E eu falei que o trabalho dela ia ser apresentado aqui, né? Ela gostou, mandou... Não é que ela mandou um abraço, não é assim também. Mas ela ficou muito satisfeita de que o trabalho dela e que a temática pudesse ser desenvolvida aqui. Ela veio para o Brasil recentemente, num congresso que teve sobre espiritualidade e saúde. Que eu não lembro quem patrocinou isso. Não foi espírita. Foi lá de Minas, o pessoal de fora. Foi em São Paulo. Esse do Alexander, Todo o Juiz de Fora. De pesquisa de espiritualidade e saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora. Isso. Os mineiros estão lá envolvidos também e tal, né? E ela esteve no Brasil. Veja, ela foi convidada porque ela é referência no processo. Aqui nós espíritas, nós não conhecemos e nós temos que começar a conhecer. Por isso que a questão de entender outros pesquisadores e não ficar só nas figuras carimbadas, são esses pesquisadores que estão trazendo elementos e conhecimentos novos que vão nos ajudar, enquanto espíritas, a refletir sobre o próprio fenômeno. O que ela trouxe aqui sobre troca de religião e sobre a influência dos pais para pesquisar ou para validar ou invalidar em termos metodológicos é tremendamente importante. Então, vale a pena, quem puder, não tem em português, mas tem disponível na internet. Esse trabalho aqui, depois a gente vai ver como é que ele vai ser efetivamente publicado, na forma ou de livro. Todos os trabalhos aqui, então todas essas referências ficarão disponíveis para consulta, mas vale a pena ir até a fonte. Leiam o trabalho dela, porque vale a pena mesmo. Bom, muito obrigado. Mais uma vez, Marco. O Marcos acabou de me confidenciar aqui telepaticamente que ele vai se propor traduzir um dos livros da